Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com uma entrevista super especial. Adriano Pires foi um dos indicados para a presidência da Petrobras no ano passado. Ele é também sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e comentarista da CNN. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Adriano, vamos direto ao ponto aí. Nas últimas semanas, a gente tem visto que o preço da gasolina e do diesel eles ficaram com a defasagem negativa, né, em relação à referência internacional. E os do GLP, os preços da Refinaria Nacional, eles apresentavam prêmios em relação à cotação internacional. Qual que é a causa e a consequência desses dados, Adriano? O mercado de petróleo é um mercado com muita volatilidade, né? Então, da mesma maneira que você teve preços muito elevados em 2022, né, aquele ano de eleição, você esse ano, a partir de janeiro, fevereiro, você teve uma trajetória de queda no preço do barril de petróleo e, com isso, o governo pôde reduzir aí os preços de gasolina, de diesel, do próprio GLP, do botijão, né, acompanha o mercado internacional. Mas teve um fato também importante que o novo governo, o presidente anunciou uma nova política de preços, né, acabando com a tal paridade de importação, que era a política que foi criada no governo Temer, né, para tentar recuperar a empresa, a Petrobras, daquela situação que ela vivia lá, que tinha uma dívida, por exemplo, de 120 bilhões de dólares, era a maior dívida de empresas do mundo, de corporação do mundo. O fato é que agora, a partir de 1º de julho, você começou a ter uma elevação do preço do barril, né? Então, o barril aí, mercado futuro, 1º de julho, Brent, estava aí na casa de 73, 74 dólares e passou para 87, agora deu uma reduzida para 85. Então, começou a surgir defasagens muito grandes, né, em relação a diesel e gasolina, né? E o governo, quer dizer, demorou, quer dizer, a aumentar esses preços. Ele aumentou esses preços essa semana. Para vocês terem uma ideia, você estava 90 dias sem mexer no preço do diesel e 45 dias sem mexer no preço da gasolina. Então, o problema é que essa política nova de preços, que substitui a PPI, é uma política meio de caixa preta, né? Você tem tanta variável lá dentro que permite, ao mesmo tempo, se acompanhar o mercado internacional, como também fazer práticas, vamos dizer assim, mais populistas, de ficar muito tempo com defasagem de preço. Mas, de toda maneira, quer dizer, a defasagem foi grande parte dela corrigida por esse aumento de gasolina, no gasolina do diesel. A correção da defasagem foi maior no diesel que na gasolina. E, com certeza, uma das coisas que obrigou o governo a aumentar foi que você estava começando a ter um certo desabastecimento de diesel no Brasil, né? Aquelas localidades mais longe das bases distribuidoras, das refinarias, dos portos, estavam tendo dificuldade de comprar diesel, né? Então, você estava aí em determinados postos de revenda sem diesel para vender. Então, por quê? Porque com preço muito defasado, o importador independente, né, deixou de importar, né? E aí o Petrobras passou a importar mais, mas mesmo assim a Petrobras também não quer também importar um volume grande de gasolina e diesel mais caro e vender mais barato aqui dentro. Enfim, o mercado mudou, está se falando que nesse segundo semestre o preço do barril deve ficar em torno de 90 dólares na média. Por quê? Porque você está tendo um sinal de recuperação econômica, né? Estados Unidos, inflação caindo, Brasil até com juro reduzindo, e agora o que tem ainda assim, feito com que o barril não cresça tanto é a questão da China, né? Que a economia chinesa, todo mundo achava que ela estava dando sinais de crescimento e ela está rateando muito, né? A economia chinesa é a grande compradora, né, de petróleo, de tudo no mundo, né? Então, o fato da economia chinesa não ter embalado, está uma velocidade muito baixa, está fazendo esse petróleo também ficar em torno de 85, 84 dólares. Mas vamos ver como é que fica essa economia chinesa nesse segundo semestre. De qualquer maneira, a perspectiva é de você ter um segundo semestre com preços de petróleo mais elevados que você teve no primeiro semestre de 2023. Muito bom. Adriano, em 2021 eu vi uma entrevista tua, eu não lembro em que canal foi, e me inspirou até escrever um artigo sobre
GNL, né, publiquei ali no LinkedIn, mencionei a fonte. Mas eu queria que você explicasse para a gente a importância do GNL para a transição energética. O gás natural, ele é considerado assim no mundo inteiro como como a energia da transição energética, né? Porque o gás natural, apesar de ser um fóssil, né, ele é o mais limpo dos fósseis, né? Então, a oferta de gás, né, tem crescido muito no mundo todo, né, porque você resolveu dois problemas de tecnologia importantes. Né? O primeiro é que você começou a liquefazer gás. Né? Antigamente, a única maneira de você levar o gás natural ao mercado de consumo era com gasodutos. Né? Agora não, Uhum, você tem você faz uma planta de liquefação, você liquefaz o gás, bota num caminhão, perdão, num navio, né? Esse navio vai para o mercado consumidor, chega no mercado consumidor, ele pode ser regasificado ou até consumido na forma líquida. Isso aumentou muito a oferta de gás, porque reservas de gás que não eram economicamente viáveis passaram a ser. O segundo movimento, que também aumentou muito a oferta de gás, foi o shale gas nos Estados Unidos. Né? A descoberta da tecnologia de fracking, né? Fez com que os uhum. Estados Unidos voltassem a ser o maior produtor de gás do mundo. Né? Então, essa oferta cresceu muito e aí o gás começa a tomar um mercado muito grande, né? Nesse movimento de transição energética. Né? Então, o gás pode substituir o carvão. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, com a chegada do shale, grande parte das térmicas a carvão passaram a consumir gás natural. Né? E o gás natural também agora está penetrando no mercado de transporte. Né? Você tem, isso no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, principalmente, você tem o GNV, né? Basicamente 100% da frota de táxi, de Uber no Rio é GNV, né? Não é Uhum, gasolina nem etanol. Você também tem o gás comprimido, aquele gás que você comprime em cilindros, né? uhum. E leva ele é economicamente viável para distâncias até 250 quilômetros, 300 quilômetros, tanto para botar em carro como para usar em indústria, bom, usar em diversos usos. E você tem também agora o GNL, o gás natural liquefeito, que ele tá aumentando muito, né, o consumo dele também em transporte em caminhões para longa distância. Né? O GNL ele tem uma autonomia de rodar 1.000, 1.500 quilômetros com um tanque cheio. Né? Então, tem países, a Europa, os Estados Unidos, para incentivar o uso do GNL, tem criado até políticas dos chamados corredores verdes, corredores azuis, né? Que são estradas onde você só pode passar um caminhão movido a GNL. Né? O Olha Brasil só. também parece estar estudando isso, né? Para também incentivar essa substituição. Porque o grande problema da transição energética hoje, para se fazer a transição energética, ela está muito mais no setor de transporte que no setor de geração de energia elétrica. Né? No Ah, setor de sim. geração de energia elétrica, você tem muita opção. Né? Você tem vento, eólica, solar, você Uhum, tem aí o próprio gás natural, né? Você uhum. tem biogás, biomassa. No transporte é mais complicado, né? Apesar que no transporte, além do gás natural fóssil, você também está tendo agora, uma série de países, o Brasil também está começando esse programa, o biogás, né, que você faz o biometano, que é um substituto do diesel. Né? E você também pode botar na rede das distribuidoras de gás, misturando com o gás natural fóssil. Então, o gás, assim, ele tem crescido muito na matriz energética mundial. No Brasil, infelizmente, ele não tem crescido muito, porque a Uhum. gente no Brasil teve sempre o monopólio da Petrobras, que atrapalhou mais do que ajudou para criar mercado de gás, né? Que a Petrobras sempre deu muita importância para o óleo e pouca importância para o gás natural. E também Uhum. o Brasil tem um problema sério que a gente tem uma infraestrutura muito pequena, né, de transporte de gás, né, de unidades de processamento de gás, apesar de nos últimos anos você ter construído muito terminal de regasificação no Brasil. Né? Você tem um terminal privado em Sergipe, você tem a Petrobras no Ceará, você tem a Petrobras na Bahia, tem a Petrobras no Rio de Janeiro, está se fazendo outros privados, em Barcarena no Pará, parece que está se fazendo também em Santa Catarina. Né? Uhum. Também você tem um terminal privado no Rio de Janeiro, no Porto do Açu. Enfim, acho que o gás, assim, eu sempre falo, o gás é o último ciclo, né? Talvez, de combustível fóssil de maneira assim, como protagonista. Né? O Sim. mundo ele tem uma história. Né? A transição energética não é uma coisa não é a primeira que a gente está vivendo. A gente já viveu transição Uhum. energética da lenha para o carvão Uhum. mineral, né? Do carvão mineral para o petróleo, e agora está vivendo outra transição. A diferença é que nas outras transições
você sempre teve um protagonista, né? Era a lenha, era o carvão, era o petróleo, apesar de você ter outras fontes, mas o grande protagonista era esses, né? E um foi substituindo o outro por razões econômicas, né? De eficiência, né? Agora, essa transição que a gente está vendo atualmente, além das razões econômicas, você está incluindo nessa transição a questão ambiental, né? Que o Uhum. mundo está preocupado com isso. Então, você está querendo energias mais limpas. Então, eu acho que nessa nova transição que está se fazendo, você não vai ter mais uma energia com protagonismo que o carvão teve na Revolução Industrial Inglesa, que o petróleo teve no século XX. Aí você vai ter você vai ter uma matriz energética, né? Tanto para geração de energia elétrica como para transporte, muito diversificada, né? E Uhum. também aproveitando as vantagens comparativas de cada região do mundo. Por que eu estou falando de transporte? O transporte, por exemplo, o Brasil tem uma vantagem comparativa na produção de etanol, né? Então, o etanol vai ser sempre muito importante aqui para a gente trocar, né? Gasolina por etanol. Aliás, São Paulo, por exemplo, ela não é é uma das metrópoles com melhor ar para respirar, né? Por quê? Porque você tem etanol, você mistura 27% de etanol anidro na gasolina e você tem o etanol puro, que é o etanol hidratado, né? Então, isso já Uhum. tem ajudado muito aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é para isso, para esse tipo de matriz que a gente caminha nessa transição, matriz sem protagonismo de uma determinada fonte. Agora, Uhum. também é uma transição que a gente tem que ter muito cuidado em restringir a oferta, né? Uhum. Antes da guerra da Ucrânia, você estava com uma política de muita demonização dos combustíveis fósseis, né? Sim. E a guerra da Ucrânia deixou a Europa numa situação muito complicada, porque ela perdeu o gás da Rússia, né? E a E gente aí ela descobriu que a viu, Europa, a gente e descobriu que a aí Europa vivia de gás, né? exatamente. Então, eu acho assim que o mundo, se a gente for falar de energia elétrica, o mundo está cada vez mais eletrificado, né? Então, Sim. você não dá para abrir mão, acho que, de nenhuma fonte de energia. Até porque os próprios fósseis, né? Você tem tecnologias de captura de carbono também, né? Uhum. Descarbonizar o que é hoje o combustível fóssil. Então, acho que é por aí que a gente vai caminhar, entendeu? É. Agora, tem que tomar cuidado, não é uma coisa que acontece de repente. Porque também, se você restringe muito a oferta, o preço sobe da energia, né? Porque a Sim. demanda continua crescendo. Aí você gera inflação, aí você aumenta juro, aí a transição energética vai dificultar a economia crescer, né? Vai dificultar você dar energia para as camadas menos favorecidas de renda, Sim. né? Pagar mais caro. Então, é uma coisa que não é simples, Não entendeu? é Mas, simples. E a, mas eu acho é. que tem a cabeça meio aberta e a gente não pode radicalizar, né? O problema Uhum. todo no mundo, e em particular do Brasil, é que você tem uma polarização muito grande hoje nos debates, né? Ou é A ou é B. Né? Não pode ser A ou B, tem que ser A e B. A gente tem que trocar o ou pelo E, entendeu? Porque senão a gente não vai Exato. resolver a contento esses problemas todos que a gente tem aí no setor de energia. A intervenção geralmente ela acarreta em escassez ou subida de preço, né? Mas falando de setor elétrico, a gente sempre teve aquela dobradinha hidrelétrica e termoelétrica, né? E o gás ele vem aí cada vez mais sendo mais importante para a nossa matriz, ainda que a gente tenha crescido muito em fontes eólicas e solares, mas principalmente por isso, porque são fontes intermitentes e sazonais, né? Agora, sobre o mercado de gás, Adriano, aqui, como é que está qual o impacto da Lei 14.134/2021, que é a lei do gás, né? O impacto no mercado de gás do Brasil. Afinal, ele não se desenvolve, né, porque ainda existe um monopólio estatal. Essa lei, qual que é o impacto dela no mercado? O mercado tem evoluído, né? O que falta para o gás pegar mais no Brasil? É consumo, Olha, eu é acho infraestrutura, que enfim. a lei do gás que você falou aí, ela Uhum. infelizmente ela não trouxe grandes modificações no mercado de gás. Porque eu acho que ela foi muito tímida e ela não atacou pontos principais, como incentivar, por exemplo, um aumento de número de fornecedores de gás,
não incentivou investimentos em infraestrutura, como a gente está falando que é um ponto de estrangulamento, né? Então, acho que ela realmente ela não trouxe o que todo mundo esperava que ela trouxesse, né? O próprio governo agora, né, tá criando aí um programa que chama Gás para Empregar, e também está criando um programa que chama Gás para a Indústria, no sentido de tentar dar uma mexida nesse setor. Está se falando lá no Ministério de Minas e Energia, de olhar a questão da reinjeção, né, de gás. Se reinjeta muito gás hoje no Brasil, mar, né, para poder aumentar a produção de petróleo, mas também reinjeta porque você não tem infraestrutura para levar esse gás para o litoral, mas você não tem infraestrutura porque você não tem mercado. Então, é uma coisa, é um nó que a gente tem que desatar, entendeu? E precisa desatar, porque o gás também é importante. Por exemplo, com a guerra da Ucrânia, a gente viu que a importância do gás tem para fazer fertilizantes, né? O Brasil hoje importa aí 80% de fertilizantes. Então, se a gente tivesse um gás mais competitivo, a gente poderia ter uma indústria fertilizante mais atuante no Brasil. Agora, tudo isso tem que aumentar a oferta de gás. Hoje o gás brasileiro é um gás caro, porque ele vem, basicamente, a maior parte do gás brasileiro ele vem do mar, né? Então ele é mais caro. E precisa também incentivar a oferta de gás onshore, não só offshore. O gás onshore na terra vai ser mais barato. Então, estava se fazendo um programa bacana, na minha opinião, que era a Petrobras vender campos de gás onshore, campos menores, né, para empresas que têm condições de explorar aquilo melhor que a Petrobras, né, dado o tamanho, o overhead dessas empresas. Agora, também está faltando no Brasil a gente ter coragem para permitir explorar shale gas no Brasil, né? O shale gas foi a grande revolução americana, porque é um gás barato. E aqui, outra vez, essa polarização e essa radicalização de certos grupos ambientalistas impedem que você explore o shale no Brasil, né? Então, você está deixando uma riqueza ali embaixo da terra. E o que é super também assim, interessante, né? É que quando você vê o GNL, o gás natural liquefeito, que chega no Brasil, a maior parte desse GNL vem de shale gas americano. E quando você está falando de trazer da Argentina gás de Vaca Muerta ali pelo sul, o Vaca Muerta também é shale gas. Então, a gente importar shale gas pode, mas produzir aqui dentro não pode. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Entendeu? Então, se a gente quer gás barato para poder viabilizar fertilizantes, a gente tem que incentivar a produção do gás onshore e do shale gas. O gás do pré-sal, a gente não vai conseguir implantar a indústria de fertilizantes no Brasil, a não ser que o governo resolva subsidiar, que também a gente sabe que não é bom, né? Então, esse é o panorama. Mas deixa eu perguntar, então, essa questão da reinjeção, qual que é a tua opinião? Tá sendo reinjetado demais? Dá para reinjetar menos e aproveitar mais o gás? Eu acho que sim. O problema da reinjeção, quer dizer, você está reinjetando hoje 70 milhões de metros cúbicos de gás, quase o consumo brasileiro, né? O Brasil é um país que tem muito gás e importa gás, né? Quando a gente tem reservatório cheio como agora, e as térmicas, a maioria delas está desligada, 30% do consumo de gás é importado. Quando a gente tem muita térmica ligada, como teve em 2021 por causa da seca, a gente passa a importar 50% do gás que a gente precisa. É um negócio surreal. Um país que tem gás tem importador de gás. Então, eu acho que a questão da reinjeção também tem que ser discutida. Me parece que esse governo está querendo fazer uma discussão séria sobre isso. Não faz sentido reinjetar 70 milhões. Você podia trazer pelo menos uns 30 milhões para o litoral. Mas, quer dizer, porque outros 40 precisa porque ficar lá, porque ajuda a aumentar a pressão do campo, tira mais óleo, e também tem determinados campos do pré-sal que tem muito CO2, então se separar o CO2 do gás fica muito caro, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, num cenário conservador, a gente poderia trazer aí uns 30 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal do mar, né, do pré-sal para ser usado na indústria, na geração de energia elétrica. Agora, esse gás do Brasil, também tem que entender, o gás do pré-sal é um gás associado a petróleo. Você tem dois tipos de gás natural. Você tem gás natural associado e não associado. Vamos dar um exemplo. O gás da Bolívia é um gás não associado a petróleo. Você só tira gás, não tem petróleo lá. Aqui no Brasil, não. Você tira óleo e tira gás. Então, se você quer usar esse gás, você tem que criar um mercado mais inflexível para o uso desse gás. O que é inflexível? Uma demanda mais permanente. Porque, senão, o dono do campo do petróleo ele não tem incentivo econômico para mandar gás, porque se ele vende gás para algum agente
e esse cara não consome o tempo todo esse gás, ele acaba comprometendo a produção de óleo. Então, você tem duas maneiras. Você tem que criar consumo inflexível ou então criar armazenamento para esse gás. Também outra Uhum. coisa, no Brasil, talvez seja interessante ser incentivado o armazenamento de gás. Então, por isso que é importante você ter termoelétricas na base do sistema, né? Não é, pô, você ter termoelétrica uma quantidade de megawatts gigante, mas você tem, sei lá, você tem aí 5, 6, 7, 8 gigas de gás na base, né? Porque, na realidade, por que é importante esse gás na base? Porque as hidrelétricas, se fizeram esse papel, também hoje elas não conseguem fazer como faziam no passado, que é uma grande parte, a maioria das hidrelétricas no Brasil hoje são hidrelétricas a fio d'água, né? Então, Uhum. ela também só gera quando chove, né? Então, Uhum. então você teria que essa inflexibilidade, esses 8 GB, 10 GB de gás na base, eles serviriam para dar mais confiabilidade, mais segurança ao sistema e, ao mesmo tempo, também servir como uma espécie de bateria para eólica e para solar, né? Quando Uhum. está gerando, entrar esse gás. Então, Sim. a gente precisa criar esse mercado de gás no Brasil. Tá. Se você não tiver mercado, o cara não tem incentivo econômico para trazer ele. Claro. A exploração de gás, ela é monopolizada ou é livre? A exploração de campos É de... livre. O Brasil É hoje, quer dizer, livre? desde 98, 99, você faz leilões de petróleo no Brasil, né? Aham. E os leilões. Óbvio que a Petrobras ainda é a principal produtora de gás no Brasil. Assim, Uhum. 75% do gás brasileiro é da Petrobras ainda. Mas tem a Shell que produz gás no Brasil, a Galp portuguesa produz gás no Brasil. E tem empresas também menores brasileiras, onshore, que também produzem gás. É a 3R, que é uma empresa nova, é a Petro Uhum. Recôncavo, entendeu? A Eneva, né? A Eneva é uma empresa que produz gás na Bacia do Parnaíba. Como você não Uhum. tem infraestrutura para de gasoduto, o que a Eneva faz? Ela monta uma planta térmica na boca do poço, ela transforma a molécula de gás em elétron e vende pelo Brasil afora no sistema interligado. Entendeu? Mas Uhum. no Amazonas você tem gás, né? Urucu, Juruá. Entendeu? Então, assim, o problema do Brasil não é falta de gás, o problema do Brasil é falta de investimento para produzir esse gás. Mas para ter investimento, a gente precisa de criar mercado, né? Uhum. Senão não tem incentivo para investir, e não só investir na exploração e produção do gás, como também investir na questão da construção de infraestrutura, que a gente tem muito pouco no Brasil, né? A gente só Uhum. tem, por exemplo, gasodutos, os poucos gasodutos de transporte que a gente tem, está tudo na beira do mar, no litoral. No interior do Brasil não tem gasoduto, tá certo? O cara não tem direito a consumir gás, né? Você tem uma ideia de um número que chama muita atenção: só 2% das residências brasileiras têm gás encanado, Tá. né? Então, assim, Difícil. é um número chocante. Uhum. Mas como é que o cara cozinha? Os outros 98% usam botijão de gás, né? O GLP. Uhum. Eu não Uhum. estou dizendo que a gente precisava ter 100% das residências brasileiras com gás, consumindo gás encanado, mas o 2% é um número que não tem sentido. Pelo menos teria que É, ser uns não é. 20, 30, Sim. entendeu? Então, então, a situação brasileira agora, com certeza, o monopólio da Petrobras ajudou muito, né, a impedir esse crescimento do mercado de gás no Brasil. Uhum. Muito bem. Adriano, partindo para outro ponto. Impactos da reforma tributária no setor de energia. Já podemos falar alguma coisa sobre isso ou ainda? Sim, que podem falar alguma coisa, né? O texto aprovado na Câmara, eu acho que ele ao excluir a energia elétrica, por exemplo, como bem essencial, ele tá colocando um imposto muito alto na energia elétrica, né? A gente sabe que a energia elétrica hoje é um bem essencial. Eu não consigo, ninguém consegue viver sem energia elétrica. Cada vez Uhum. mais, o mundo está cada vez mais eletrificado. Então, se você quer dar qualidade de vida das pessoas, você tem que dar saneamento e energia elétrica, pelo menos, né? Senão o Sim. cara não tem qualidade de vida. Então, eu Uhum. acho que o Senado deveria colocar a energia como bem essencial, porque hoje, historicamente, a energia sempre pagou um imposto muito alto, né? Quer dizer, Muito. na conta nossa, minha, sua, de quem está escutando a gente, faz de energia elétrica, metade da conta é imposto, é É. ICMS e PIS/COFINS, sendo que ICMS Uhum. é imposto. Então, assim, a política tributária, historicamente, do setor de energia elétrica, trata a energia elétrica como se fosse cigarro e bebida, né?
Sim. Energia elétrica não é cigarro e bebida, é um negócio. Uhum. Sem cigarro e bebida, as pessoas podem viver sem. Agora, sem energia elétrica, como eu estou dizendo, não dá para viver. Então, acho que a reforma tributária tem que olhar esse negócio. A questão do petróleo, do diesel, gasolina, é outro debate. Que a pessoa fala, não, mas é combustível fóssil, você não deve ter imposto baixo para esses produtos, para incentivar até energias mais limpas. Mas, no caso do Brasil, também tem que tomar cuidado, porque o Brasil roda diesel, né? Sim. Entendeu? Então, o diesel caro significa produtos caros, né? Então, também tem essa discussão, tem que ter, entendeu? Mas, enfim, acho que está lá no Senado o texto, vai ser discutido. Se a reforma tributária, né, vamos combinar que é uma coisa, ainda hoje, assim, uma obra aberta, vamos dizer assim, né? E se fala que a nova reforma tributária para valer vai vigorar lá para 2026. Vai Uhum. depender também de muita lei complementar. Mas, de qualquer Isso. maneira, essas questões de energia precisam ser bem desenvolvidas, né? Para você não transformar o consumidor de energia como um grande pagador de imposto. Uhum. Que já é. Bom, vamos esperar uma Já é. segunda rodada, né? Isso que a gente espera. E para encerrar, Adriano, pode falar um pouco do Centro Brasileiro de Infraestrutura? O Centro de Infraestrutura é uma consultoria, né? Que a gente criou tem um pouquinho mais de 20 anos, né? Nós temos um escritório no Rio, outro escritório em São Paulo. A gente faz planejamento estratégico, a gente acompanha regulação e legislação do setor de energia como um todo. A gente também está fazendo agora M&As, né? E avaliação de empresas, né? Então, é uma consultoria privada, né? Que desde o primeiro dia da sua existência, a gente tem uma coisa que dá orgulho a gente contar, que a gente nunca trabalhou para governo. Tá? Então, aqui o CBE nunca emitiu uma nota fiscal contra governo federal, governo estadual, governo municipal, nem estatal. Né? Petrobras, Eletrobras, estatal. Então, a gente nunca emitiu as nossas notas fiscais, nesses pouco mais de 20 anos de existência, foram todas emitidas contra empresas privadas. Né? A gente fez isso como uma estratégia porque até para a gente ter mais autonomia para poder comentar as coisas, né? Uhum. Assim, porque você sendo pago por uma empresa, você não pode ter tanta autonomia. Então, a Uhum. gente está aí no mercado já há algum tempo, a gente hoje atende, sei lá, das empresas de energia no Brasil, talvez a gente atenda umas 70% das empresas brasileiras que trabalham com energia no Brasil, e a gente talvez seja a única consultoria de energia mesmo, né? Porque você tem muita consultoria assim, que é especializada em energia elétrica, tem outra que é Uhum. especializada em gás. Não, a gente aqui trata da matriz energética Matriz brasileira. toda. A gente trata de petróleo, óleo, de gás, de energia elétrica, na energia elétrica das fontes renováveis, dos biocombustíveis, de etanol e de biodiesel, né? E agora cada um vai surgindo. Agora está na moda falar do hidrogênio, né? Então a Isso. gente está estudando hidrogênio um pouquinho. Eu acho que hidrogênio é uma coisa que ainda é uma tecnologia de futuro, né? Ela ainda Uhum. é muito cara hoje, né? Acho que ela pode realmente ter um papel importante na matriz energética mundial, como a gente falou anteriormente. A gente tem que construir uma matriz cada vez mais diversificada. Não adianta Uhum. apostar numa única fonte, me parece que não é o correto. Então, o hidrogênio é uma coisa que o Brasil tem até uma vantagem comparativa, né? Porque a gente pode fazer o tal do hidrogênio verde, né? Que é feito através de energia renovável. O Uhum. Brasil, cara, para te concluir um pouco a nossa conversa, o Brasil é um país privilegiado na área de energia, né? Porque o Brasil ele tem uma diversidade energética que poucos países têm, né? A gente tem petróleo, a gente tem gás, a gente tem biomassa, a gente tem biogás, a gente tem vento, a gente tem sol. Então, praticamente, nós temos todas as fontes primárias de energia para gerar energia elétrica e para usar no transporte. Então, o que falta é a política pública, né? Eu acho que o Uhum. Brasil, nesse novo ciclo que o mundo vai entrar, ele tem duas vantagens comparativas que podem transformar o Brasil realmente, finalmente, numa grande potência, né? Parar aquele slogan do Brasil, o país do futuro, e não ser o país Uhum. do presente. O que é? Uhum. A gente pode ser um grande produtor de alimentos, que já somos, né? E um grande produtor de energia limpa, tá certo? Para produzir alimentos precisa de energia. Né? Uhum. E qualquer outro bem, imagina, se a gente faz aço no Brasil com energia limpa, o nosso aço deveria valer mais do que o aço chinês que faz com carvão, né? Isso. Entendeu? Isso. Então, eu acho assim
Nós não deveríamos perder essa oportunidade, né? De juntar a questão do agro com a questão do setor energético. O setor energético e a água, eles têm que andar mais juntos. Eu acho que hoje eles estão andando ainda um pouco separados. Perfeito. Adriano, muito grato por essa riquíssima entrevista. Parabéns pelo excelente trabalho e um grande abraço para você. Prazer falar com você. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, né? Com certeza. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.